Ô Mauro, e aí, hein? Portugal 6, Suíça 1, com Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Como que você acompanha esse jogo e toda essa polêmica envolvendo o Cristiano Ronaldo e o técnico Fernando Santos? Bem, boa tarde a todos aí. Para mim, já boa noite por aqui, né? Aqui já são... Que horas são aqui agora? Agora são exatamente 19h18. Bem, eu estive lá no jogo ontem. Bem, não é nem necessário dizer, né, como Portugal jogou bem. Foi um jogo de muita imposição de Portugal. A goleada não foi circunstancial, não foi uma goleada que surge assim do nada. O goleiro é expulso, o zagueiro faz uma bobagem, toma cartão vermelho, faz um gol contra. Não. Com 17 minutos, Portugal fez 1-0 e os gols foram distribuídos ao longo do jogo, tanto que o último gol do Rafael Leão aconteceu nos acréscimos. Ele entrou aos 42 do segundo tempo e meteu o golzinho dele. Você vê o luxo do elenco de Portugal. Rafael Leão é um principal atacante do Milan, campeão italiano, jogador desejado por vários clubes importantes da Europa. O Milan sustenta ali, consegue resistir às investidas. Esse cara reserva também. Então Portugal tem um grande elenco hoje, né? O Gonçalo Ramos fez os 3 gols, um atacante de 21 anos, então a entrada do Gonçalo no lugar do Cristiano Ronaldo foi bem sucedida. O Fernando Santos, que é um técnico muito questionado, acertou. Não tem como dizer que não acertou. 6-1. Um banho num time que raramente toma muitos gols, né? O time da Suíça. O Brasil, que eu diga, o Brasil teve que suar sangue para ganhar de 1-0 com o gol do Casemiro. E Portugal passou o rodo em cima do time suíço com muita autoridade. O Cristiano Ronaldo, segundo... Depois eu fui na coletiva o Fernando Santos disse que eles têm uma relação muito boa, de muito tempo, técnico-jogador, né? E ele disse que eles não misturam as coisas. A relação pessoal deles é a relação de trabalho. Ele achou que o melhor naquele momento era o Cristiano não jogar. De fato, ele tinha razão, o jogo mostrou isso. E depois o Gonçalo Ramos também deu entrevista, perguntaram a ele, uns colegas da imprensa portuguesa, sobre o Cristiano, obviamente. Ele falou que o Cristiano teve conduta natural dentro do vestiário. Ele fez deu aquela palavra de ordem no final, ali, antes de entrar em campo, como capitão do time que é, e tudo mais. Bem, essas são as versões oficiais, é claro, né? Pode ser que lá dentro seja uma outra coisa. Mas o que eu tenho na minha memória não é especulação, é um fato. Quando o Portugal foi campeão europeu, o Cristiano se machucou na final com a França, na França. E ele ficou à beira do campo jogando, entre aspas, o tempo todo. Ele participou ativamente. Então ele mostrou já na prática que ele sim é capaz de se preocupar com o grupo e, não podendo jogar, colaborar, apoiar, incentivar os colegas. Claro, ali era uma contusão. Agora ele ficou fora por uma opção do treinador. Se ele tivesse a maturidade de entender que o tempo passa para todo mundo e ele já não é, evidentemente, um jogador tão decisivo como foi em outras épocas, né? Mas ainda pode vir a ser, ele vai entrar no segundo tempo, ele vai entrar em parte do jogo e vai apoiar os colegas. Se ele for um cara extremamente vaidoso, ele vai prejudicar o grupo. Eu acredito que ele não vai prejudicar Portugal. E acho muito injustas algumas críticas que fazem a ele, porque eu acho que ele foi muito importante para o futebol. Ele é muito importante, já foi e ainda é para o futebol de Portugal. Se Portugal hoje tem uma grande geração, essa geração que surgiu, ela vem no rastro do melhor jogador do mundo eleito algumas vezes, sendo ele um português. Na minha opinião, o melhor dos Ronaldos, né? Que tem alguns Ronaldos aí, brasileiros, e ele é o melhor deles, inegavelmente. O cara é um super atleta, um profissional absurdamente dedicado. Eu acho que ele já mostrou essa generosidade. Cabe a ele ter essa maturidade, ser generoso, entender que ele talvez possa colaborar com fragmentos do jogo e não no jogo inteiro. Isso se o Fernando Santos não mexer no time, porque ele disse que se tiver que mexer, vai mexer de novo. E eu tenho dúvidas se a formação de ontem é ideal para jogar contra Marrocos. Porque Marrocos é a seleção que vai jogar, obviamente, como jogou ontem em outros jogos nessa Copa do Mundo, com times mais fortes, vai jogar super retrancada, uma seleção que marca muito forte, não dá espaço. O jogo aéreo passa a ser importante e poucos jogadores do planeta cabeceiam como o Cristiano Ronaldo. Então ele pode ser até mais adequado para o jogo contra Marrocos do que, por exemplo, um outro atacante. Talvez até possa formar uma dupla com o Gonçalo Ramos, numa outra formação que o técnico Fernando Santos possa buscar. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ver o que vai acontecer, se ele vai repetir a formação ou ele vai mudar. Se ele mudar, eu acho que pode ser uma boa estratégia também, especialmente pela característica do adversário, né? Um adversário que deve jogar muito fechado, tentando levar o jogo adiante. Se Marrocos tomar um gol, não vai sair para o jogo. Vai continuar ali, perdendo de 1-0, para tentar achar um empatezinho e levar para a prorrogação, para os pênaltis, para o que for possível, né? Como foi contra a seleção da Espanha. Então, eu acho que qualquer coisa que se diga agora, a gente vai estar só especulando, porque a escalação do time só vai sair mesmo momentos antes, no sábado. E a gente vai ter a certeza se o Cristiano fica no banco ou não. E eu, pelo que o técnico falou ontem, eu não posso descartar a possibilidade dele voltar à equipe como titular, e acho que ele pode sim agregar. A grande questão é que Portugal tem muitos jogadores bons. Jogadores que jogariam na seleção brasileira. O Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, esses caras jogariam na seleção brasileira.
sem dúvida alguma. Se ele fosse brasileiro, jogaria Cristiano Ronaldo ou Richarlison? Quem seria o centroavante? Não sei. Talvez fosse o Cristiano Ronaldo, por toda a história que ele teria na seleção brasileira se ele tivesse nascido no Brasil. Então, é uma questão de tempo, aguardar, ver como as coisas vão acontecer e se ele vai jogar ou não. Mas eu acho assim, o resultado de ontem, para mim, ele elimina qualquer margem para polêmica. Não tem discussão. O técnico fez uma escolha, o jogo foi um massacre, foi a melhor exibição de uma seleção nessa Copa do Mundo. Ninguém fez o que Portugal fez, pelo valor do adversário. Deixou a Itália pelo caminho, já bateu a França na Nations League, o Brasil custou para vencer, suou para vencer a Suíça. E a Suíça tomou de 6, mas tomou de 6 bem tomado. Foi parecido com o roteiro do 7-1, né? Que o Brasil foi tomando gol. Eles tomaram gol o jogo inteiro. O goleiro ia buscar a bola na rede toda hora. Não foi assim como eu falei, tem goleadas que acontecem circunstancialmente. O jogo às vezes está equilibrado, acontece algum fato no jogo, uma falha grave, uma expulsão, e 3, 4 gols acontecem num período de 15, 20 minutos. E aí vira uma goleada. Mas não, o jogo inteiro foi comandado por Portugal. Inteiro. 1, 2, 3, 4-0, 4-1, 5, 6, sem forçar a barra, sem exagerar, trocando jogadores. Então, acho que Portugal está numa situação muito confortável e o Fernando Santos com toda a moral do mundo para tomar a decisão que ele quiser. Porque o que ele fez ontem realmente foi de muita coragem e não poderia ter sido mais bem sucedido do que foi o técnico português.